alegria e com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado a todas e todos telespectadoras e telespectadores, neste momento que nós temos a graça de estarmos aqui reunidos e unidos, podemos dizer, em espírito, em união com todas as pessoas, para levarmos às mentes e aos corações de todas e todos a mensagem de vida e otimismo, na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller. É uma mensagem, e as pessoas já me têm dito, diversas pessoas, Padre Pedro, esta iniciação sua, invocando as forças do alto sobre todos nós, a proteção e a saúde, as bênçãos do Menino Deus, atingindo também a proteção para as crianças e invocando o Senhor Jesus dos Passos e o Cristo ressuscitado. Por que Senhor Jesus dos Passos? Para Ele se fazer presente na vida de todas as pessoas que passam e estão passando por sofrimentos. Por isso eu invoco o Senhor Jesus dos Passos, mas não devemos continuar então simplesmente na tristeza, no desânimo, no pessimismo em nossa vida. Por isso a gente invoca também o Cristo Jesus ressuscitado, que começou uma nova vida com ânimo. É isso que nós devemos sempre olhar em nossa vida, não ficarmos desanimados. Mas, claro, devemos estar unidos com os sofrimentos, quase 1 mês e meio, esses terríveis sofrimentos pelos quais passaram milhares e milhões de irmãos nossos no Rio Grande do Sul. E uma estatística que eu tive a ocasião de escutar dia 9 de junho, que a Defesa Civil nos colocou, onde então nós tivemos lá no Rio Grande do Sul 173 mortes, 38 pessoas desaparecidas. E vejam bem, mais de 2.300.000 de moradores que foram afetados, que foram atingidos nas suas lavouras, nos seus lares, nas suas casas, e 475 municípios que foram atingidos. Então, vejam, e muita gente ainda está passando por problemas e, sem dúvida nenhuma, vão passar ainda meses e até anos para se recompor, porque nós sabemos que milhares de pessoas, a água, a correnteza, a violência da água levou de uma hora para outra a casa pelo rio abaixo e destruiu completamente a casa, e levando os móveis, levando talheres, levando louças,
levando, enfim, panelas, levando tudo que havia dentro da casa, e toda a roupa, e até pior, muitos documentos. Então, quantas pessoas, e inclusive quantas pessoas que partiram desta vida para a eternidade e que se encontram, sem dúvida nenhuma, felizes. Então, aqui, Cristo Jesus está olhando para todo esse sofrimento e também está olhando pelo voluntariado. Milhares e milhares de pessoas que de Santa Catarina e de Paraná e outros países e outros pessoas de outros estados e mesmo de estrangeiro que se prontificaram de dar a presença, de colaborar. E quantos de nós, pela oração, estamos ali, ainda continuamos sempre presentes. E também monetariamente, e também com as cestas básicas. Quantas milhares de cestas básicas, quantas milhares e milhares de peças de roupas que foram levadas, estão sendo levadas para o Rio Grande, porque muitas pessoas ficaram sem nada de roupa, ou mesmo de talheres, ou mesmo de casa. Mas, como eu disse, as pessoas não podem ficar desanimadas. Mês de junho é o mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, onde especialmente dia 7 de junho, a festividade do Sagrado Coração de Jesus. Ele também passou por tristezas, por sofrimentos, para que nós todos pudéssemos olhar para ele e não desanimar diante dos sofrimentos. E, a propósito, aqui em junho, o Papa colocou a intenção que todos nós procurássemos nos voltar aos migrantes, que pelo mundo são milhares e até milhões de pessoas, filhos do Pai Eterno, irmãos nossos, que, por que deixaram a sua casa? Por que deixaram tudo o que possuíam, que adquiriram durante meses? Porque estavam em perigo, estavam numa insegurança, perseguição por causa da violência. E veja, então, o Papa coloca a intenção neste mês de junho, pedindo que o apostolado da oração, que são mais de 40 milhões pelo mundo, e mesmo todas as pessoas que quisessem se unir ao apostolado da oração, rezar e fazer algo por todas as intenções que o Papa sempre, em cada mês, coloca para todas as pessoas. Então, aqui, rezemos especialmente, estamos agora no mês de junho, que é o mês do migrante. Quem é a pessoa migrante? São todas as pessoas que, por causa da insegurança, por causa de perseguições, por causa do perigo da própria morte, quase são como que obrigados de deixar para trás tudo que foram adquirindo durante anos e anos e anos,
para pegar apenas os documentos, ou talvez algo que pudesse levar na mala e fugir de noite mesmo para outros estados, para outros países. Então, migrante é toda pessoa que por causa da violência, por causa da guerra, por causa da perseguição religiosa e também, talvez alguns por causa também de drogas e agora ameaçados de morte pelas pessoas que usam e que obrigam a pessoa a usar droga. E essa pessoa não aceita, muitas vezes é também perseguida. Então o Papa pede, nessa intenção do apostolado da oração, rezemos para que os migrantes que fogem da guerra, da fome, quantos países onde as pessoas realmente não somente passam fome, mas morrem de fome. Quantas milhares e milhares de pessoas também no Brasil, quantos que já morreram de fome e estão em situação de fome. E nós sabemos que há pessoas riquíssimas que poderiam colaborar para distribuir um pouco a sua riqueza, para repartir, como quer dizer, o dinheiro, a fortuna que possuem, mas vem a falecer e ali, infelizmente, a família, os herdeiros, os filhos, na herança, muitas vezes, antes viviam até unidos, e agora, por causa da herança, quantas famílias, quantas pessoas se desunem completamente, ou até há casos da própria morte. Sabemos que isso já tem acontecido exatamente por causa de muita riqueza. Eu já tive, atendendo pessoas ali conscientes, mas que estavam para partir desta vida para outra e me disseram: agora que eu vou me apresentar diante do juiz dos juízes, Cristo Jesus. Aliás, está bem claro aqui na Bíblia Sagrada. Você pode abrir a sua Bíblia. Mateus, capítulo 25 e 34. Olha, parece incrível, mas aqui, abri a Bíblia, já está aqui. Mateus 25, versículo 34, onde Cristo Jesus dará a recompensa para todas as pessoas que passaram por esta vida fazendo bem, mas também para as pessoas que passaram por esta vida fazendo mal. Também Cristo Jesus, lemos em Mateus capítulo 25, versículo 41. Para todos que passaram por essa vida fazendo bem, Cristo Jesus dirá para todos e cada um de nós, assim como todos nossos entes queridos e parentes que se encontram felizes na eternidade, Cristo disse: vinde bendita, ou vinde bendito de meu Pai, possui o reino que vos estava preparado desde toda a eternidade. Mas veja bem o que também Cristo Jesus
é obrigado de dizer, porque Cristo Jesus é pela justiça. A todos que fizeram o bem, receberão a recompensa. Mas todos aqueles que passaram por esta vida, que não tiveram um coração aberto para olhar para os seus semelhantes, deixando-os passar fome, deixando-os até morrer de fome. E então o que Cristo diz? Versículo 41. Vejamos o que nos diz aqui a palavra sagrada. Jesus voltar-se-á em seguida para os da sua esquerda, para os maus, e lhes dirá: retirai-vos de mim, malditos, ide para a condenação, para o fogo eterno, destinado aos demônios e aos seus amigos. Então, a recompensa para os bons e a condenação para os maus. Assim como um professor, uma professora, recompensa sempre o aluno que luta, que pesquisa, que presta atenção na aula, que faz os deveres em casa, que estuda. Então, é claro, esse aluno sempre, o professor, a professora, seja já lá no fundamental, seja no ensino médio, seja na universidade, seja no curso de aperfeiçoamento, nos demais diversos cursos, seja de doutorado, de especialização, sempre a recompensa. Ao passo que os outros, o professor e a professora, não poderão dar notas altas e ficarão sem passar para outra fase, para outro ano. Então, a recompensa e a não recompensa. Está bem claro. Então, aqui nós vemos a própria palavra de Cristo Jesus. E aqui, então, nós rezemos para que os migrantes que fogem da guerra, da fome, forçados a viagem, cheios de perigo e violência. Nós sabemos de quantos que morreram afogados no mar ou atravessando rios para fugir dos perigos, ou mesmo sendo mortos passando fome, morrendo de fome, né? Nas suas viagens. Então, viagens forçadas e cheios de perigos e violências. Encontrem que essas pessoas migrantes encontrem um bom acolhimento e novas oportunidades de vida nos países que os recebem ou nas pessoas que os recebem. E nós sabemos que nesse ponto as autoridades brasileiras favorecem muitíssimo e os migrantes, bem como os brasileiros, têm assim um coração e uma mente abertos em favor dos semelhantes, porque se colocam no lugar daquela pessoa necessitada. E muitas vezes temos que dar a nossa ajuda monetária. E nesse sentido, quantas pessoas que eu conheço que já ajudaram, eu também. Alguém me pediu e então, Padre Pedro, o senhor não poderia pagar a escritura do apartamento desta pessoa que veio de Venezuela e que precisaria, tem mais pessoas
que deram também a sua colaboração para ajudar a pagar uma parte do apartamento e outra parte a pessoa vai pagando. Eu digo, eu vou fazer, já tenho ajudado alguns estudantes na minha pequena economia, aliás, porque vocês todos sabem que todos os sacerdotes recebem cama e comida e 2 salários mínimos. Mas quando chega pelo dia 15, dia 18, os 2 salários já se evaporaram, porque há tanta gente que vem, um pede uma ajuda para uma rifa, outro pede uma ajuda para uma pessoa, uma mãe que está com a criança. Agora, é claro, você não deve ajudar qualquer pessoa que vem pedir dinheiro para você. Aliás, agora no Brasil, devemos economizar e não ajudar com dinheirinho qualquer pessoa, porque todas as paróquias, mesmo as igrejas de outras religiões, todas, e mesmo a pessoa individualmente sempre dá comida para a pessoa. E as prefeituras e a assistência social sempre favorecem com a comida, às vezes 2, 3 refeições durante o dia. Então, no Brasil, como todos dizem e afirmam, ninguém passa fome. Agora tem que cuidar de muitas pessoas que vêm com palavras até bonitas e vêm pedir para ajudar numa passagem. Eu trabalhei 25 anos na catedral, que era exatamente o centro do peditório. E com o tempo a gente foi descobrindo quantas tapiações de todo tipo de pessoas, até pedido para pagar o caixão uma criança de 6 anos ou de 4 anos, o filhinho, a filhinha, e eu mais de uma vez, ótimo, então tá, vamos então à sua casa, eu vou lá ver o tamanho da criança e vou então comprar um caixãozinho para a criança. E então vamos. E a certa altura a pessoa deu no pé e sumiu-se. Então a gente vê quanta mentira. E vem exatamente para pegar o dinheiro e com tapiações e mais tapiações e com choradeiras, que a criança está entre a vida e a morte, que precisa comprar um remédio. Quantas mentiras! Então, muito cuidado. Então, devemos, assim, não ajudar por ajudar, dinheiro, porque 85%, 90% são tapiações. Eu trabalhei 25 anos na catedral, onde era o centro, e continua ainda sendo um pouco de centro. Se eu estou dizendo isso, é também para prevenir e para liberdade de consciência das pessoas. Porque hoje em dia, assistentes sociais, que trabalho maravilhoso. E igualmente a polícia, um trabalho maravilhoso. E as paróquias, as assistentes sociais nas paróquias, igualmente no governo, um trabalho maravilhoso que fazem em favor das pessoas necessitadas. E as pessoas também, aliás, a palavra de Deus diz bem claramente,
quem pode trabalhar e não trabalha, até aqui a Bíblia é um pouco forte, não deve comer. Mas quantas pessoas que poderiam trabalhar e quantas pessoas que durante 1 ano, 5 anos, estiveram na rua e de repente despertam e veem que essa vida assim não dá para levar adiante e mudam completamente e começa uma nova caminhada. Eu tenho dialogado como padre com diversas pessoas nesse sentido e mais de uma pessoa que estava na situação triste e na rua e de repente mudaram completamente de vida e hoje estão bem colocados, se casaram, têm sua casa. Eu sei de pessoas nesse sentido. Bem, então, às vezes o Padre Pedro sai do assunto completamente, mas ajudando para o bem da pessoa. Então, procuremos nós também olharmos para todos que precisam da nossa palavra, que são exatamente as pessoas necessitadas. E os santos e as santas que nós celebramos hoje, especialmente Santa Marina, Amando, Isabela, Gervásio e Protásio, Etério e Ciríaco. Hoje também é o dia do químico. Enfim, procuremos cada um de nós vivermos a mensagem de Cristo Jesus e teremos sempre mais a bênção, a proteção do alto e saúde, paz, alegria e otimismo, acompanhadas das mais ricas bênçãos da Trindade Santa e de Nossa Senhora da Saúde, a nossa prece, a nossa oração em favor de todas as pessoas enfermas, de modo especial também, olhando para os nossos irmãos sofredores do Rio Grande do Sul, ou mesmo do Alto Vale do Rio do Sul, ou mesmo tantos outros municípios menores que foram imensamente prejudicados, e a bênção em favor de todas as pessoas enfermas, e nesse momento a bênção da água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome agora com muita festa a água e amanhã às 16h a missa em Coqueiros da Saúde em favor de todas as pessoas enfermas, invocando Nossa Senhora da Cabeça.